No primeiro mandato de Trump, a China passou a comprar mais soja brasileira. Sobre as oportunidades e também os desafios ao nosso agro, eu converso agora com o Alexandre Mendonça de Barros, professor da FGV e sócio da MB Agro. Alexandre, boa noite, muito obrigado pela gentileza da sua participação ao vivo aqui com a gente no Radar. Queria começar te perguntando o seguinte: quando a gente fala de eventuais oportunidades para o nosso agro no meio dessa guerra comercial, a gente está pensando basicamente em China, mas é só China ou algum outro mercado também pode, vamos dizer assim, abrir mais portas para nós? Legal, Fábio, um prazer falar com você, com todos os ouvintes. Eu acho que no final da história, o agro brasileiro vai ser muito positivo o que está acontecendo, né? Você abriu falando de um paralelo interessante, que foi lá atrás, em 2018, quando os chineses retalharam as tarifas americanas, basicamente retalharam em cima da soja, colocando uma tarifa de 25%. E o que aconteceu naquele momento, né, era um momento de forte expansão da demanda chinesa de soja, por uma série de transformações da suinocultura chinesa que vinha se intensificando tecnologicamente, e dependia naquela ocasião mais do que ela depende hoje das exportações de soja dos Estados Unidos. Essa tarifa de 25%, ela acabou dando um prêmio, né, muito grande sobre a soja brasileira. Chicago caiu, né, a cotação é referenciada nos Estados Unidos, mas os prêmios brasileiros foram muito significativos. O que eu estou achando diferente dessa vez, a gente tem tentado entender, né, a dimensão de tudo que está em curso, é que, primeiro, há uma forte compressão de margem da agricultura americana, que a gente não sabe exatamente como isso vai resultar, né? Há um aumento nos custos de produção. Os americanos, por exemplo, importam cloreto de potássio do Canadá e ele subiu, né? Uma tarifa de 10% já está posta. Eles importam muitos produtos químicos, né? Tanto de China, Índia, de outras origens. Isso também amplia o custo. E, ao mesmo tempo, na medida que as tarifas vão aparecendo contra a exportação americana, os preços vêm cedendo e a gente está percebendo já, Fabio, uma procura muito grande pelos produtos brasileiros. O que eu acho que todos nós precisamos entender é que dessa vez tem duas coisas diferentes que eu acho que podem ampliar muito o cenário de exportação do Brasil. A primeira coisa é que a China já retalhou os Estados Unidos em vários produtos, não só na soja, né? Estamos vendo isso na carne bovina, no frango, no suíno, no milho. Se vocês olharem, os chineses já tinham estrategicamente se preparado para esse conflito. No ano passado, quando vieram ao Brasil, autorizaram aí o Brasil a exportar o subproduto do etanol de milho, que é o DDG, o sorgo. Eles ampliaram o leque de possibilidades das exportações brasileiras e as tarifas dessas vezes estão muito maiores do que os 25%, né? Nós estamos vendo tarifas que podem chegar a 49% sobre as exportações americanas. A conclusão lógica disso, e eu acho que nós vamos ver isso nas próximas semanas, é um aumento muito forte da pressão de compra sobre os produtos brasileiros. Nossas exportações já estão fortes. Chicago caiu nas últimas semanas, mas eu entendo que os prêmios no Brasil vão abrir, vão dar sobrepreço sobre a referência americana em vários produtos, não só na soja. E a segunda coisa diferente, Fábio, que está acontecendo agora, e que muda muito a forma da gente olhar para os mercados agrícolas internacionais, é que provavelmente outras regiões grandes, importantes, vão retalhar as exportações agrícolas americanas. Acho que o caso da Europa possivelmente é o mais forte nessa direção e pode trazer uma coisa que eu jamais imaginava, tá? Que é ver um acordo facilitar as exportações brasileiras para o continente europeu, que sempre foi um continente protecionista, tá? E que eventualmente vai ampliar as importações brasileiras. Tem muitos outros lugares para os quais, acredito eu, há uma possibilidade concreta de abertura de mercado. São os casos do Japão, com carne bovina, da Coreia, com carne bovina, porque dependem do produto americano. Então, eu vejo aqui um amplo leque de transformações para o agronegócio brasileiro.
Agora, você citou a soja, citou a carne bovina, né? Falou de China e Japão. Você conseguiria trazer para a gente outros exemplos assim de mercados e produtos que a gente poderia explorar como novas oportunidades? Ah, sim. Fabio, vamos pegar o caso do frango, que para mim é um caso bastante emblemático. Ano passado, o Brasil atingiu a incrível marca de 5 milhões de toneladas de exportação de frango, se tornou, né, o maior exportador, já é o maior exportador do mundo, mas abriu uma distância exatamente para os Estados Unidos, né? Os americanos estão vivendo um momento muito complexo na indústria de proteína animal, com uma dificuldade de ampliação da oferta bastante grande, o que tem sido super noticiado, né, o aumento no preço do ovo, mas o frango está com um preço muito alto. Isso se deve, em parte, à gripe aviária, que segue muito sério nos Estados Unidos, se deve também a problemas no melhoramento genético das cadeias de aves lá, mas o fato é que os preços estão muito altos, Fábio, e muito mais altos do que os preços brasileiros. Então, nós já estamos vendo uma exportação sólida do Brasil, de tanto de frango quanto de carne suína, até ovos nós começamos a exportar, tá? Para vocês terem uma ideia, nos primeiros meses agora, né, do ano, estamos crescendo 15% nossas exportações de frango em cima de um número recorde absoluto, né? Então veja que isso sem considerar as tarifas, né? Porque há um diferencial de preço, não estou nem fazendo a conta da tarifa. O frango brasileiro está bem abaixo de preço do que o frango americano, que é o nosso maior concorrente no mercado internacional. Imaginem vocês se eu colocar uma tarifa acima, né, para quem vai importar, a China, por exemplo, se for importar o frango americano, vai ter uma tarifa acima de 40% sobre esse frango, que já está mais alto que o preço do frango brasileiro. A minha impressão é que a gente, para todas as cadeias de proteína animal, nós vamos ver um dinamismo bastante grande. Cito um outro caso, que é o caso do café, que já está num preço estratosférico, né? O café tem oscilado R$ 2.800 o saco, e agora os Estados Unidos colocaram uma tarifa de 34% sobre o café vietnamita, que é o segundo maior exportador do mundo. Quer dizer, o café brasileiro, que já está num preço extremamente alto, imaginem vocês, o importador americano, que terá que pagar um preço, um sobrepreço, né, ao café vietnamita, e isso claramente vai induzir um maior aumento de procura pelos americanos do café brasileiro, né? Então, é impressionante, viu, Fábio? É uma coisa assim que mexe com a cabeça da gente. Evidentemente, a gente sempre estamos fazendo a ressalva, nós não sabemos quanto que o Trump vai negociar, vai voltar para trás, enfim, mas o que eu acho que todos nós temos que ficar com a cabeça aberta é muito diferente de tudo que a gente já viu. São números muito grandes e nós podemos ver um reflexo muito importante no valor das exportações e no volume das exportações brasileiras. Nós já projetávamos esse ano 173 bilhões de dólares de exportação agrícola brasileira, e eu acho que esse número pode sim surpreender, a depender de como é que vai se desenrolar essas grandes tarifas que nós estamos. É muito grande, viu, Fábio? É um fenômeno. Eu tenho 30 anos fazendo o que eu faço, né? Eu nunca vi e nem imaginei, e estou tendo que, né, colocar a cabeça para pensar na amplitude das coisas e nos efeitos sobre o agro brasileiro. Mas eu acho que nós crescemos em relevância geopolítica. O Brasil, ele tem se mostrado um parceiro confiável, né? Parece uma loucura a gente falar isso, mas os Estados Unidos deixa de ser um parceiro confiável, né? E nós reforçamos nossa posição estratégica como um fornecedor de alimentos para diversos países que têm estruturalmente um déficit comercial nos alimentos. É um terremoto no comércio internacional e, eventualmente, nessa reacomodação, a gente pode aproveitar essas oportunidades, né? Alexandre Mendonça de Barros, professor da FGV, sócio da MB Agro, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista aqui. Boa semana. Eu que agradeço a gentileza do convite e desejo a todos uma boa semana também. Muito obrigado. Valeu.